Boa noite, sejam todos bem-vindos a essa fraternal casa, que nos ampara, nos acolhe, enxuga as nossas lágrimas e nos traz o consolo que tantas vezes nós necessitamos. Meu nome é Silvana, essa é minha colega Thaís. Nós fazemos parte da explanação do Evangelho no Lar. E o Evangelho no Lar, eu vou explicar agora para vocês e nós vamos fazer na prática como ele funciona no lar de vocês. Vocês podem tentar também fazer essa prática. O Evangelho no Lar, ele constitui um poderoso fortalecimento para os laços familiares. Ele ajuda a superar crises familiares. Vocês sempre poderão fazer um diálogo entre a família. Como é que ele funciona? Nós vamos, num dia da semana, escolher um dia da semana, no mesmo dia e no mesmo horário, nós vamos fazer a reunião do Evangelho. Vamos nos sentar à mesa, convidar os familiares e vamos colocar uma jarra com água. Essa jarra com água nós vamos pedir para a magnetização dos benfeitores espirituais. Tá? Vamos iniciar com uma prece inicial, tá? Que seja de coração, né? Pura e simples de coração. Vamos pegar o Evangelho, e o Evangelho nós podemos fazer de duas formas. Podemos fazer de forma sequencial, começando pelo prefácio, uma vez por semana lendo um item, ou fazendo de forma aleatória. Vamos abrir ele, vamos ler a mensagem. Quando a família não quiser participar, a gente faz sozinho. Tá? A gente respeita a vontade dos familiares, né? Em algum momento, eles vão se juntar na reunião. Após a leitura, vamos fazer breves comentários, tá? E vamos tentar aplicá-los no dia a dia. Encerrando os comentários, nós vamos fazer uma prece de encerramento, agradecendo a todos os irmãos, né, aos familiares, aos amigos, e vamos pedir pela paz mundial. Vamos pedir que fluidifique a nossa água, e os benfeitores fluidificam a nossa água, após a prece, nós vamos encerrar. Eu vou agora ler com vocês, é o capítulo 3, tá, do Evangelho, que é uma prática. Thaís, tem algum comentário para fazer? É o capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai, mundos regeneradores. Entre as estrelas que cintilam na abóbada azul do firmamento, quantos mundos não haverá como o vosso, destinados pelo Senhor à expiação e aprovação? Mas também ou há mais miseráveis e melhores, como oásis de transição, que se podem denominar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, a deslocar-se no espaço em torno de um centro comum, arrasta consigo seus mundos primitivos, de exílio, de provas, de regeneração e de felicidade. Eu vou agora passar direto para o item 17, que vou ler um trechinho dele. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração,
da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de carne e, por isso, sujeito às vicissitudes de que libertos só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém sem as pungentes angústias da expiação. Comparados à Terra, esses mundos de expiação, são bastante bem ditosos, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescência após a moléstia cruel. Agora o comentário fica com a minha colega Thaís e ela vai comentar com vocês o texto. Uma boa noite a todos. A gente a Silvana veio fazer, estava fazendo o convite do Evangelho no Lar. E essa mensagem é uma mensagem que é uma instrução dos Espíritos de Santo Agostinho. E ela é uma mensagem de esperança. Eu não sei se isso causa essa esperança, se faz florescer essa esperança no coração de quem lê, de vocês que escutaram, mas quando a gente pensa, e aqui os Espíritos nos trazem, né, através de Kardec, que a gente tem um mundo primitivo, né? A gente está falando de um capítulo que há muitas moradas na casa de meu pai. Então, a gente está falando que existem mundos primitivos e não é difícil para a gente pensar no mundo primitivo, afinal de contas, existe a história do planeta Terra. Um mundo de provas e expiações, um mundo onde o bem existe, mas o mal ainda predomina. E é um mundo, estamos em transição de um mundo de provas e expiações. A gente fala tanto na transição planetária. E a gente parar para pensar que mundo regenerador é esse que a Terra está se encaminhando. Porque aqui ele está falando dos mundos regeneradores e é isso. E olha que palavras de esperança, né? Porque ele fala que aqui no mundo de regeneração ainda não existe a felicidade perfeita. Ainda existe o mal no sentido de ignorância de nós, homens ainda imperfeitos. Mas o bem predomina. O amor ele está escrito em todas as frontes. E se a gente pensar que nós estamos passando por uma transição, o mundo não está ficando pior. Se a gente confiar que estamos aqui numa casa espírita, a gente vem até a casa espírita em busca de auxílio, mas o mundo está melhor a cada passo. Se nós confiamos, se a nossa fé nos fortalece, a gente acredita num mundo melhor. E tem uma passagem de Emmanuel que eu acho muito interessante porque ele compara a um quarto bagunçado, que muitas vezes a gente precisa acender a luz para a gente enxergar a bagunça, para poder começar a arrumar. Porque ninguém começa a arrumar um quarto no escuro. A gente se bate, a gente se machuca, a gente tropeça. Isso não é diferente do que está acontecendo no planeta. A informação difundida, as coisas que hoje estão cada vez mais claras para a gente, que parece que a bagunça está pior, na verdade ela sempre esteve ali, e agora as luzes estão cada vez mais acesas para que a gente possa enxergar. Então, a gente olhar para esse ponto de vista, porque é um dos papéis da doutrina espírita, é a gente olhar para um ponto de vista diferente e observar e alimentar dentro dos nossos corações a esperança, a fé. Isso nos fortalece, isso nos auxilia. Emmanuel também nos traz, e Emmanuel é o mentor, né, de Chico, e que tem muitas obras que Chico psicografou através dele. Ele também traz em um momento que o planeta ele só vai se regenerar quando todos os seres do planeta estiverem em regeneração. Um planeta em regeneração ainda não é um planeta feliz. A matéria, como diz aqui, ainda é presente. Nós ainda vamos ter o nosso corpo de carne. Mas nós seremos seres em regeneração. Esse mal que predomina, né, ele não é um mal que predomina externamente. Emmanuel diz, né,
A regeneração, ela começa dentro da nossa casa mental. Para que, mudando a nossa casa mental, a gente possa, através do exemplo, do cuidado, da caridade, do amor ao próximo, auxiliar a mudança da nossa casa física. Modificando a nossa casa física, a gente consegue ter um planeta modificado. E muitas vezes a gente espera um planeta diferente lá fora para que a gente mude. A gente espera que o outro mude para que a gente mude. E o convite do Evangelho, ele é um convite para uma mudança interna. Ele é uma ferramenta de auxílio para que a gente possa ir se modificando. Ele é um guia. Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. Eu tenho falado isso, né, porque eu parei para pensar um dia, né, porque o que é um modelo e um guia? Um modelo é aquele que a gente pode observar, que a gente pode estudar. E um guia, quando a gente vai fazer uma viagem, a gente contrata um guia não anda junto com a gente? Um guia é aquele que caminha ao lado, que nos mostra que ele já passou por aquilo. Jesus, ele é um espírito crístico. Tamanha a sua... Hoje eu estava escutando uma passagem de um palestrante espírita que ele disse: os grandes espíritos, eles têm poder de síntese. Então, eles pegam grandes ensinamentos e transformam em pequenas frases, no qual muitas vezes ali tem uma ciência inteira, para que a gente, no decorrer do nosso crescimento, a gente possa pegar aquela mesma frase diversas vezes e crescer em entendimento com ela. Esse era um dos grandes papéis de Jesus. Muitas vezes a gente pega uma frase de Jesus, que hoje tem um símbolo, daqui 10 anos vai ter outro, crescendo em entendimento. Daqui, sei lá quantas encarnações, o quanto isso mais não cresce, porque nós estamos falando de um espírito que já passou, ele é o nosso guia, porque hoje, assim como a gente contrata um guia numa viagem que não nos deixa entrar em furada, que não deixa a gente entrar num caminho perigoso, que sabe os atalhos, que sabe nos mostrar qual é a melhor forma, onde aproveitar melhor, assim também é Jesus na nossa caminhada. O convite para o Evangelho no Lar, quando a gente vem aqui, né, Silvana, ele é um convite para que a gente possa começar a fazer esse trabalho dentro dos nossos lares. A gente vem até a casa espírita, a gente vem até um templo que nos traz, que nos acolhe, que nos fortalece, mas a gente esquece, às vezes, que a gente também pode levar esse templo, a gente também pode levar essa mesma equipe que aqui nos apoia para dentro dos nossos lares. A gente pode fazer o Evangelho no Lar todos os dias? Pode fazer todos os dias. O que a espiritualidade nos pede? Um dia na semana. 15 minutos, 20 minutos em família. E é isso. Muitas vezes tem aquele familiar, como a Silvana falou, que não quer participar. Mas a gente sabe que quando a gente tem uma espiritualidade ali presente, nos auxiliando na proteção energética do nosso lar, fluidificando a água, nos auxiliando na limpeza dos miasmas, dos pensamentos deletérios que a gente traz, nos auxiliando no nosso processo de perdão, do nosso auto-perdão, do perdão com o outro, porque quer laboratório mais intenso do que dentro de casa, com a família, com aqueles que a gente se permite ser quem nós somos realmente. Porque muitas vezes na sociedade a gente veste máscaras que são necessárias, que tu não tem a liberdade de falar como se tem dentro de casa. Então o trabalho de perdão, o trabalho de amor, ele é mais necessário, ele é mais urgente. Então, quão importante e quanto será que muitas vezes, se a gente está ali fazendo o Evangelho, a própria espiritualidade não está trabalhando o coração e o pensamento daqueles que conosco convivem, porque eles estão ali, eles estão presentes. Então, esse é um convite, porque a gente está falando aqui do mundo de regeneração, e no último parágrafo ele diz assim: contemplai, pois, essa abóbada azulada. Se a gente olhar para o céu, a infinidade de planetas que tem, né? A infinidade, o tamanho, a grandiosidade da criação. Isso nós estamos falando de planetas no qual nós conseguimos ver materialmente as estrelas, né? Porque sabemos que ainda dentro da questão da matéria, ainda existem planetas que não têm mais a matéria como a gente enxerga, né? À noite, a hora do repouso e da prece,
E nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças, perguntai-vos as que conduzem a Deus, e pedi-lhes que um mundo regenerador vos abra seu seio depois da expiação da terra. Então, a Terra está passando por uma transição de um mundo de regeneração, de um mundo de provas e expiações, para um mundo de regeneração. Sejamos nós, esses espíritos, né, que trabalham, porque qual é a grande diferença? Né, quando ele fala aqui, as provas elas ainda existirão. A prova é aquela que a gente escolhe, que a gente se coloca com resignação, com boa vontade. Porque a boa vontade é uma palavra forte. A gente pode lutar contra, a gente pode se revoltar. Existem duas grandes palavras, né? A revolta e a boa vontade. Então, esse é um convite para que a gente... O convite para o Evangelho no Lar. A gente tem um folder que explica passo a passo a prática do Evangelho. Então, esse é um convite para que aqueles que fazem o Evangelho e que sabem da sua importância, né, que possam trabalhar isso no coração de outros irmãos, fazer o convite, falar do Evangelho. Para aqueles que não fazem, né, que talvez esse convite possa tocar o coração, para que a gente possa, aos poucos, levar para dentro dos nossos lares esses pequenos ensinamentos. Essa síntese de palavra que Kardec fez um grande trabalho de nos trazer com elucidações, com explicações, para que a gente possa ir entendendo e conhecendo esse nosso modelo, esse nosso guia. Então, esse é um convite, e assim como a gente faz nos nossos lares, eu convido a todos para que a gente possa finalizar com uma prece. Uma prece simples, uma prece de coração, fechando os nossos olhos, respirando profundamente, elevando o nosso pensamento ao nosso mestre amigo, ao nosso querido irmão mais velho, nosso modelo, nosso guia Jesus. Imaginando a sua figura serena, tranquila, estender os braços sobre nós, derramando sua luz de consolo, de resignação, de paz. E nós te pedimos, Mestre, que nessa noite de hoje, no decorrer dos próximos dias, tu caminhe conosco, que nós tenhamos um entendimento cada vez maior dos teus ensinamentos, das tuas palavras, e que o teu amor possa derrubar cada vez mais as nossas barreiras, penetrar os nossos corações e fazer morada. Luz e paz para todos nós, que assim seja.